Olá, tudo bem? Vamos estudar a Bíblia? Eu sou o pastor Emailson e estou aqui para convidar você a reunir a sua família, pegar a sua Bíblia e mais uma vez estudarmos a palavra do nosso Deus. Estamos em um estudo de uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse e hoje nós vamos estudar o capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 17, onde fala da igreja de Pérgamo. Então, obrigado por sua parceria, por estar conectado com a gente, e vou apelar ao seu coração mais uma vez. Continue conectado com o céu, vale a pena. E eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos juntamente comigo e pedir a Deus sabedoria para que possamos entender a mensagem de hoje. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, pela vida, pelo cuidado, por mais um dia na Tua presença. Continue a derramar as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, a vida de cada um que nesse momento está conectado conosco, assistindo esse vídeo e também está conectado com o céu. Nos dê sabedoria da Tua palavra, oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então estudar sobre a igreja de Pérgamo. Foi o terceiro período da história do cristianismo. Nós encontramos o relato no livro do Apocalipse, capítulo 2, dos versos 12 ao 17. E nós vamos ter algumas informações para que a gente entenda o momento em que a cidade estava vivendo, em que os cristãos viviam, o momento que a igreja existiu do tempo de João. Lembrando que essa mensagem era uma mensagem local, que resolvia os problemas da igreja local, mas também ela é uma mensagem profética que atinge os nossos dias, é útil para resolver os nossos problemas, que conforta o nosso coração também. A igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, ela ficava agora a 80 quilômetros ao norte de Esmirna, a igreja anterior que foi estudada. Hoje a cidade está totalmente em ruínas, diferente da última igreja que estudamos, a única igreja que ainda nos nossos dias é uma potência, uma cidade, né? Uma cidade muito grande, com cerca de 4 milhões de habitantes, como falamos no estudo da última igreja. Diferente dessa cidade de Esmirna, a cidade de Pérgamo é uma cidade que existiu nos dias de João, mas que hoje está totalmente em ruína. Por 2 séculos, a cidade de Pérgamo foi a capital da Ásia, foi uma cidade muito relevante para os seus dias. Tinha ali o tribunal também, a Suprema Corte, onde as pessoas eram julgadas. As pessoas eram levadas àquela cidade e ali elas saíam com vida ou com a morte. Elas eram julgadas e ali o destino delas era traçado, né? Eles aguardavam ali para ser julgado. Nós vamos ver a relevância disso em relação à vida espiritual também, a vida espiritual da igreja. Ali também era um tribunal espiritual, não só um tribunal civil, mas também um tribunal espiritual. Os dirigentes, nós vamos perceber isso na mensagem bíblica também. Os dirigentes ali de Pérgamo eram investidos com um símbolo de uma espada de 2 gumes. Então isso tem que ver com a nossa mensagem bíblica também, que nós vamos ler ao entrarmos na Bíblia. Quando os babilônios foram derrotados pelos persas, estes, né, deram liberdade religiosa aos habitantes. Ou seja, os habitantes tinham liberdade e ali os sacerdotes então começam a praticar os seus ritos e mais tarde eles se rebelaram e fugiram para Pérgamo e fizeram ali então o seu quartel-general. O significado do nome de Pérgamo é altura, significa elevação, porque ali foi feita uma fortaleza que assegurava a sua construção cerca de 300 metros de altura. Então era uma grande fortaleza a cidade de Pérgamo, né? Pérgamo
se tornou também, infelizmente, a sede da religião de Satanás. Nós vamos perceber tudo isso na leitura da Bíblia. Ali, comprovando mais ainda esse problema de Satanás ter instituído ali em Pérgamo a sua religião, nós podemos ver isso no paganismo. Era uma cidade onde havia vários templos. Por exemplo, ali tinha o templo mais importante, que era o de Zeus, o deus Esculápio, que era representado por uma serpente. Ou seja, Esculápio é o deus da medicina, o deus da sabedoria, o deus que promovia a saúde. Também tinha o templo do imperador. Então era uma cidade onde trazia bastante força o paganismo. Havia uma biblioteca ali também, uma grande biblioteca, onde havia mais de 2.000 volumes. Era uma cidade onde eles também prezavam pelo conhecimento. Eles recebiam o papiro que era enviado do Egito. O Egito produzia o papiro, era enviado para eles, porém, em algum momento na história, parou-se essa parceria e eles não mais enviaram. Isso obrigou com que eles produzissem então o material de escrita, o papel da época, para eles continuarem fazendo as suas escritas. Eles tinham uma grande biblioteca e isso forçou eles então a produzir um novo material de escrita, que foi o pergaminho. Então, o pergaminho vem de Pérgamo, que é Pérgamo a cidade, e eles produziam. Então, eles agora começaram a escrever no seu próprio material produzido. Vamos aqui avaliar então os textos e fazer esse paralelo, essa ligação entre o relato que nós fizemos até agora da cidade e o texto bíblico. O primeiro verso é o verso 12 do capítulo 2 ainda, que começa a descrever a mensagem à igreja de Pérgamo. E a Bíblia descreve: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2:12. O capítulo 1 de Apocalipse, versículo 16, traz a figura de Jesus com essas mesmas características. A Bíblia diz: tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. Ou seja, Jesus ele se apresenta como aquele que tem uma espada afiada dos 2 lados. É relevante nós fazermos essa ligação, esse paralelo entre a liderança da cidade, onde os dirigentes eles também eram investidos com um símbolo de uma espada de 2 gumes. Ou seja, Jesus traz exatamente essa característica para a igreja. O próximo verso, o verso 13, Jesus se coloca como aquele que tem conhecimento, que é um Deus presciente, que sabe todas as coisas. O verso 13, a Bíblia diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quero fazer algumas pontuações em relação a esse verso para a nossa compreensão. Primeiro, Jesus mais uma vez ele aparece a esta igreja também, não só as outras, mas a esta igreja Jesus ele diz: eu conheço o lugar em que habitas. Jesus sabe aonde é a nossa casa. Jesus sabe aonde você mora. Jesus sabe quando você se esconde. Ele sabe quais são as tuas aflições, os teus problemas, o que você tem enfrentado. Por isso ele se apresenta mais uma vez como aquele que tem ciência de todas as coisas que se passam na nossa vida. Ele diz: eu sei aonde você habita. E infelizmente o momento não era um momento muito bom. A cidade ela estava corrompida pela mensagem, pela religião de Satanás,
como nós já falamos. E aqui o verso continua: onde está o trono de Satanás. Os fundamentos do paganismo, em primeiro lugar, a gente pode observar em relação ao verso que esses fundamentos do paganismo, eles foram lançados então nesse período, na igreja, no período da igreja de Pérgamo. E ali a gente pode perceber vários detalhes que comprovam essa força do paganismo através da religião satânica, que Satanás coloca ali algo para disputar, para chamar, para atrair as pessoas a saírem, a negar a Cristo. E o verso diz: e que conservas o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Esse detalhe é muito relevante para nós. Nós podemos perceber alguém que mesmo diante da face da morte preferiu ser fiel a Deus. A Bíblia não descreve muito sobre Antipas, mas nós temos aqui o suficiente. As palavras, a mensagem é suficiente para motivar o nosso coração. Alguém que era fiel, que decidiu, mesmo diante da morte, não negar o nome de Jesus. Era alguém que mantinha fidelidade a esse nome tão poderoso. O final do verso diz: onde Satanás habita. Ali era o trono de Satanás. Ali era a morada, aonde começa, aonde foi instituído os fundamentos do paganismo. Nós podemos ver, por exemplo, um outro ponto. Ali foi o período onde houve a mudança do sábado para o domingo, no dia 7 de março de 321. Constantino então faz essa mudança, ele assina um decreto, um documento oficializando a mudança do dia de adoração de sábado para o domingo. O paganismo havia se misturado, o paganismo havia contaminado muitos dos cristãos e também dos judeus. Outro ponto que nós podemos nos aprofundar para podermos entender mais esse grande conflito entre o bem e o mal, entre as forças do bem e as forças do mal, era a adoração de imagens. Nós vimos anteriormente, onde nós começamos descrevendo algumas características da cidade, é que aquela cidade, a cidade de Pérgamo, tinha vários templos, inclusive o templo do próprio imperador. E ali a gente vê o início de uma mistura entre o cristianismo e o paganismo. Uma vez eu vi uma explicação e eu queria compartilhar com vocês, aonde essa ilustração nos ajuda a entender esse momento de mistura espiritual, o paganismo entrando dentro do cristianismo ou as pessoas se deixando ser corrompidas. Nessa época onde a adoração de imagem se faz relevante, forte para alguns, eles começaram então a brigar. Os cristãos não aceitavam nenhuma forma de adoração, nem em relação à imagem, porque a adoração era voltada somente ao Deus invisível, ao Deus do céu, a um Deus que a gente não vê. Temos a sua palavra, mas não é um Deus que nós podemos montar uma figura, uma imagem, né, de barro, de pedra, enfim. Porém, quando Constantino sendo um homem muito inteligente, ele se fez cristão, mas a ideia era que ele administrasse a sua política do lado dos pagãos e também dos cristãos. E ele então pega algumas imagens e eles perguntam para os pagãos: essa imagem, ela é para vocês de quem? É da deusa Lua, um exemplo. E para vocês cristãos, para nós é Maria, mãe de Jesus. Então ele faz uma ligação muito forte, aonde os cristãos
não brigam com os pagãos, porque ali não era uma imagem pagã, era a mãe de Jesus. E os pagãos não brigam mais com os cristãos, aonde não era uma imagem cristã, era a deusa deles. E isso fez com que o paganismo começasse a contaminar alguns cristãos. E nós podemos ver o início aí da adoração a imagens dentro do cristianismo, essa mistura entre os cristãos e os pagãos. Também outro ponto que nós percebemos que inicia nesse período é o batismo de crianças. Por que houve esse batismo de criança? A ideia é que depois de alguns problemas que a igreja começa a sofrer, eles começam a perder vários cristãos, vários membros de sua igreja. E por conta disso, eles então criam o batismo de criancinhas e quando elas agora fossem maior, elas não poderiam ser batizadas em outra denominação. E isso preservava os cristãos dentro da igreja, dentro da igreja romana, né? Essa era a ideia, não deixar os membros fugirem, saírem, para que eles não perdessem tantos membros, tantos cristãos. A ideia do texto aqui, ela é bem clara. O grande conflito estava sendo traçado, o bem contra o mal. Os cristãos estavam agora, em algum momento, não todos, mas alguns, eles estavam aceitando a ideia do paganismo distorcido um pouquinho para que a mente não pesasse, né? A consciência não ficasse tão pesada, mas o grande problema é que eles estavam aceitando. E nós podemos ver isso no próximo verso, onde a Bíblia continua descrevendo, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Veja bem, Jesus tem algumas reclamações, algumas orientações. Ele diz, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Esse é o primeiro ponto. Nós temos entre o povo de Deus alguns que têm sustentado, têm apoiado, não têm se voltado contra essa doutrina, a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e também para que eles pudessem praticar prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Veja bem, a reclamação de Jesus aqui, a orientação, a exortação que Jesus faz a essa igreja, ele diz, eu tenho algumas reclamações, algumas exortações. Primeiro, vocês têm aí alguns que ainda estão sustentando a doutrina de Balaão. Veja bem, no vídeo anterior, se você não viu a mensagem de ontem, corre lá, veja o nosso vídeo para você compreender melhor. Mas a ideia da doutrina aqui de Balaão é que ele induzia, nós podemos ver dentro desse princípio, Balaão por muito tempo foi um profeta de Deus, mas em algum momento ele se deixou corromper pela vida financeira e ele queria aceitar os presentes de Balaque, do rei, para então amaldiçoar o povo de Deus. Deus não o autorizou, obviamente, que ele amaldiçoasse, e ele então criou uma forma, uma estratégia para que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Ele então leva o povo de Deus a se misturar, e nós podemos então perceber, essa era a doutrina, a mistura entre o povo de Deus e os pagãos. A divisão era muito clara, mas agora Balaão ele faz de tudo para que o povo se misturasse. Dessa forma, Balaão não precisava fazer mais nada. O próprio Deus não derramaria mais as bênçãos sobre o povo e automaticamente eles seriam amaldiçoados. É exatamente essa reclamação que Deus faz
vocês têm aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. E agora o povo que fazia parte da igreja de Deus, do povo de Deus, essas pessoas estavam se corrompendo, eles estavam se misturando. Nós podemos perceber isso dentro do nosso segundo ponto. A motivação para algumas pessoas, a motivação de não todos, mas a motivação de muitos cristãos tem sido poder, dinheiro e fama. E isso tem afastado muitas pessoas da igreja, afastado muitas pessoas de perto de Deus. E essas pessoas, elas têm vivido uma dupla vida. Vai à igreja, alguns chegam até orar, mas a motivação do coração dessas pessoas tem sido o poder, o dinheiro e a fama. Balaão se motivou pelos presentes do rei e agora montou uma estratégia e o povo se corrompeu. Nós vimos que a ideia da doutrina de Balaão era levar o povo a se misturar com os pagãos, com mulheres, com a prostituição, com a bebida, com as festas, com carnes sacrificadas a ídolos. O povo se misturou com essa ideia e foi afastado de Deus, automaticamente foi amaldiçoado. Nós podemos ver aqui, comentário bíblico adventista na página 829, diz assim: Balaão influenciou Israel a prostituir-se com as filhas dos moabitas, a sacrificar aos deuses moabitas e possivelmente a comer das carnes sacrificadas a esses deuses. Ou seja, o povo tinha se influenciado ao jugo desigual, às bebidas, à prostituição e a alimentos considerados imundos. Nós temos que parar e pensar um pouquinho em relação a essa reclamação de Deus. Alguns têm se distanciado, têm se deixado ser influenciado pelas doutrinas mundanas. Deus tem um propósito para a nossa vida, mas nós precisamos, em primeiro lugar, colocar a nossa vida nos braços dele, para que a gente receba as bênçãos e não a maldição. Eu quero ler aqui os últimos versos para nós então entrar aqui para o final da nossa mensagem. A Bíblia ela continua dizendo: portanto, arrepende-te, e se você não se arrepender, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu quero finalizar finalizar a leitura do texto, fazendo algumas pontuações. Primeiro, a proposta de Deus, ela é muito simples, muito clara. Arrepende-te. Essa é a proposta de Deus. Arrepende-te. Você precisa ter uma mudança imediata. Pastor, que dia eu preciso mudar? Hoje, agora. Não pode ser amanhã, não pode ser quando você acordar, não pode ser depois do café da manhã, tem que ser agora. Essa era a proposta de Deus. Arrepende-se. Quando? Agora. Mude a sua forma de pensar, de agir. Mude, se arrependa. A proposta ela é imediata. Em segundo lugar, nós vimos por que essa proposta é imediata. Porque Jesus ele traz uma espada, a figura de uma espada, que quer dizer a punição imediata àqueles que não se arrependeram. Se você não se arrepender, você infelizmente vai sofrer o juízo de Deus. Os nossos atos vão nos levar para um novo lar ou para mais perto do juízo de Deus. Então você precisa decidir, eu preciso decidir. Nós precisamos
olhar com mais carinho essa mensagem. O arrependimento deve ser uma mudança imediata. Mas a proposta de Deus também é muito clara, porque se você não se arrepender, você sofrerá o juízo. Mas e se eu me arrepender? Se eu me arrepender? A Bíblia fala então de alguns pontos. Do maná, em primeiro lugar. O maná, ele traz alusão ao pão do céu. Esse pão que foi um pão físico para Israel, mas que hoje é um pão espiritual, que traz a nossa plenitude de uma vida feliz ao lado de Deus. Também o maná traz a ideia da provisão divina, das providências divinas. Por isso Jesus diz, eu conheço você. Você está precisando de pão físico? Jesus é o pão físico. Ele traz sustento para nós. Ele nos dá um emprego, ele nos ajuda a ter uma família, ele nos ajuda a ter água. Ele é o nosso pão físico, mas ele também é o nosso pão espiritual. A nossa vida espiritual, ela tem mais sentido e ela é verdadeira quando nós aceitamos esse maná, esse pão espiritual. A Bíblia também promete uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca, ela era a solução dos problemas. Nós vimos que ali em Pérgamo existia então o lugar de juízo, o trono, não só de Satanás, como a Bíblia descreve, mas a cidade em si existia o lugar do tribunal, onde as pessoas eram julgadas. E existia dois lados, aqueles que eles eram condenados, saía sem nada. E se você fosse absolvido, você saía com uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca era a tua carta de liberdade. Você não foi condenado, você não foi injusto. Nós entendemos que você será salvo da morte. Essa era a ideia, né, da pedrinha branca. E por último, o verso diz que nós teremos um novo nome. 3 promessas maravilhosas. Teremos o maná, a providência do céu, uma pedrinha que nos dá direito, dizendo eu fui absolvido do meu pecado. E por último, um novo nome. O novo nome é a substituição do antigo, não só do antigo nome, mas do antigo caráter, da antiga vida, daquilo que nós fizemos que a gente não tem muito do que dizer, só do que se envergonhar, de uma vida pecaminosa. E agora nós vamos ter um novo nome, que se remete a um novo caráter. Essas são as promessas maravilhosas de Deus. Nós temos aqui a nossa tabelinha, então, que nos ajuda a entender esse perfil padrão das igrejas apresentadas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. O período aproximadamente é de 313 a 538, o segundo momento da igreja cristã. Como Cristo se apresenta como aquele que tem uma espada afiada dos dois lados, né? O elogio de Jesus a esta igreja é que alguns conservavam o nome de Jesus e não negaram a fé de Jesus. A reprovação que Jesus faz a essa igreja é em relação ao apoio à doutrina de Balaão, dos nicolaítas, a influenciar, a incentivar pessoas a se afastar do cristianismo e se misturar com o paganismo. O conselho que Jesus dá a esta igreja, lembrando que serve para nós, para você e para mim hoje, é arrepende-se. Te arrependa, mude as tuas atitudes. Lembrando que o nosso arrependimento é um arrependimento imediato. A advertência que Jesus faz, eu pelejarei contra eles. Eu não sei se você tem estudado muito a Bíblia, mas a Bíblia apresenta Jesus lutando várias guerras como príncipe do exército de Deus. E nenhuma Cristo foi derrotado. Essa não será a guerra que Jesus vai perder. E se você estiver do lado oposto ao de Jesus, não será um lado feliz. Por isso a advertência que Jesus faz: eu vou pelejar contra esses que não se arrependerem.
Por isso o apelo é muito claro e a promessa é muito linda. Nós teremos o maná escondido, a pedrinha branca e o novo nome. Tudo isso nos dará direito a uma vida, não só uma vida de 80, 90, 100, 110 anos, mas uma vida eterna. E para nós então concluirmos aqui com a nossa mensagem, com o nosso estudo de hoje, nós vamos então recapitular, dando ênfase aos pontos principais. Primeiro, a reprovação de Jesus é aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Olha aqui para mim um minutinho. Deixa eu perguntar para você. Como você tem influenciado as pessoas ao teu redor? Você tem chamado as pessoas para ir à igreja ou para ir à festa? Você tem influenciado a tua família a ser fiel a Deus ou ser fiel à doutrina do homem? Como é que você tem influenciado as pessoas que estão ao teu redor? A reclamação, a reprovação de Jesus era em relação às pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão. O conselho de Jesus também é muito claro. Arrepende-se, uma mudança de pensamento. Destruirei todos esses com minha espada afiada. Jesus, ele tem um juízo que será lançado em relação a todos que não se arrependerem. Por isso você precisa influenciar pessoas, por isso você precisa mover o teu coração para perto de Jesus. Quando você mover o teu coração para perto de Jesus, quando você influenciar pessoas aos pés de Jesus, você então vai ser participante das promessas do nosso Salvador. As promessas de Jesus é o maná, como nós já falamos. Você vai ter direito da vida durante toda a vida eterna, de uma vida mais próxima de Jesus, que é a nossa vida espiritual. E nós vamos ter o privilégio, nós temos o privilégio hoje de ter essa esperança no nosso coração. Um dia nós vamos receber o pão do céu, o maná, o próprio Jesus. Nós vamos também ter a nossa pedrinha branca. Vamos receber das mãos de Jesus uma carta que nos dá liberdade do pecado por toda a eternidade. E nós vamos ter então a nossa mudança de vida. Nós vamos ter um novo nome ou um novo caráter. Nós vamos ser diferentes para sempre. Essa é a proposta bíblica para todas as gerações. Jesus apresenta isso à igreja de Pérgamo, mas apresenta a você. Hoje, a sua casa tem se transformado em uma igreja. Então, veja bem, você precisa entender que a sua casa é como uma congregação. Jesus apresenta essa mensagem à tua família, à tua casa. Arrependa-te e receba o maná, uma pedrinha branca e um novo nome. Que Deus abençoe muito você. Que essa seja a sua decisão, hoje e por toda a eternidade. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos orienta, mesmo em momentos difíceis, quando estamos saindo dos teus caminhos, o Senhor aparece, o Senhor fortalece a nossa fé, nos repreende, nos orienta e nos promete um novo nome, uma pedrinha branca, nos libertar do pecado, o maná espiritual. Por isso nós queremos pedir, nos abençoe, abençoe a nossa casa. Hoje a nossa casa está servindo como uma igreja. Nós não estamos saindo para adorar o Senhor nos templos, mas nós estamos adorando o Senhor em nossa casa. Por isso habite conosco, que a nossa decisão de hoje seja por toda a eternidade. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por tua participação. Amanhã espero você mais uma vez para continuarmos o nosso estudo. Um abraço e até lá.